Quando a gente fala em criar conteúdo para a internet, para a maior parte dos criadores, isso também envolve ter um trabalho extra. Afinal, é a minoria de nós que pode se dedicar integralmente a um trabalho como criador de conteúdo antes mesmo dele dar qualquer retorno financeiro. E seja para trabalhar num canal do YouTube, ou com vendas no marketing digital, ou mesmo para ter um projeto pessoal em qualquer outra área da vida. Criar bons hábitos é essencial para ter sucesso. Porém, muitas vezes, ter bons hábitos não é o maior desafio. Criar bons hábitos não é o maior desafio. Mas sim, abandonar alguns hábitos que são verdadeiras armadilhas para nossa rotina. E se você não me conhece, muito prazer, eu sou o TH Magaldi, sou criador de conteúdo que vive na internet já faz 2 anos e esse é o meu segundo canal sobre crescer no YouTube e sobre desenvolvimento pessoal também. E no vídeo de hoje eu quero trazer 6 hábitos que podem estar prejudicando o seu desenvolvimento e que podem estar te impedindo de crescer, seja como criador de conteúdo ou em qualquer outro projeto que você esteja tocando aí na sua vida. Então, sem mais delongas, bora para a lista. Existe o ditado de que a pressa é inimiga da perfeição, mas se a gente for falar bem a verdade, a pressa é inimiga de quase tudo. Ser apressado é diferente de ser uma pessoa agilizada. E no geral, a pressa aparece quando os planos não dão certo, quando os prazos são mal gerenciados ou quando a gente deixa as coisas para a última hora. Mas, além disso, a pressa às vezes está nos detalhes do nosso dia a dia. Ela está naquela necessidade de fazer tudo correndo, de estar sempre agitado, sempre tentando fazer mais de uma atividade de uma única vez para dar tempo de fazer tudo. E é óbvio que existem várias situações da nossa rotina que fogem do nosso controle e nos obrigam a ficar apressados. Mas o problema é que a internet, a cultura da internet, e principalmente as redes sociais, deram pra gente um sentimento de urgência em tudo. E esse sentimento de que a gente nunca pode ficar parado ou simplesmente focado em uma única atividade. Quer ver um exemplo dessa pressa criada pela internet? Um exemplo que é bem bobo, mas muito comum? De uns tempos pra cá, todos os streamings passaram a ter um botão para você aumentar a velocidade dos filmes e das séries que você está assistindo. E assim, eu acho bem ok quando você quer ter uma resposta rápida num vídeo que você está assistindo no YouTube e você aumenta a velocidade desse vídeo porque você não quer a informação completa que aquele vídeo está trazendo. Você quer algo específico que está em alguma parte do vídeo e você coloca ele rápido para você poder chegar na informação que você quer. Ou mesmo para você ter a informação quanto antes, porque você precisa dela para resolver algum problema. Mas assistir um vídeo de entretenimento, ou mesmo uma série ou um filme em velocidade acelerada, só mostra o quanto a gente está sentindo pressa em consumir as coisas rápido. A gente não dá tempo para absorver as informações e nem mesmo para curtir aquilo que a gente está vivendo. No meu outro canal do YouTube, o Cala a Boca Thiago, eu falo muito sobre livros. E é curioso como a internet criou há alguns anos uma cultura de consumo massivo de livros. Parece que simplesmente não importa mais a qualidade da leitura, e sim a quantidade. Independente se você está absorvendo aquelas ideias do livro ou não, o importante é somar números e ler o mais rápido possível. E essa pressa contínua que a gente está aplicando para todas as áreas da nossa vida é prejudicial porque para crescer em qualquer projeto é necessário que você dê tempo para aquele projeto funcionar, para aquela ideia funcionar. Para crescer na internet, por exemplo, é necessário foco, é necessário permitir que o projeto no qual você está se dedicando tenha a sua atenção e dedicação total, para que o projeto no qual você está se dedicando germine, para que as ideias consigam amadurecer e trazer algum tipo de resultado, para que você consiga medir esses resultados e seguir melhorando com aquilo que você está fazendo. E para isso é necessário foco e dedicação. E se você ficar num estado de pressa contínua, você não só não vai aproveitar nada do momento pelo qual você está passando e que você está vivendo, como você tende a tomar decisões afobadas e que não serão as melhores decisões para aquela situação específica. Muitas vezes a gente vive nesse estado de pressa contínua, quase que no automático. E o primeiro passo para você ter sucesso ou melhorar a sua condição de vida e ter um pouco mais de paz é com certeza parar, respirar fundo e diminuir o ritmo. E o sentimento de pressa contínua tem muito a ver com o segundo hábito que a gente tem, que na verdade é quase um estado em que a gente se coloca para viver numa espécie de ditadura da produtividade.
Quantas vezes você não trabalhou a semana inteira e ficou pensando nas tarefas que você ia fazer no seu final de semana, que você agendou para fazer no final de semana? Afinal, muitas vezes você estava focado no seu trabalho principal durante os dias da semana e deixou para fazer as atividades do seu canal do YouTube ou do seu projeto na internet, do seu perfil do Instagram. Você deixou essas coisas para fazer no final de semana. E beleza, isso é muito comum e faz todo sentido. Mas aí, quando chega finalmente o final de semana, bate aquela canseira em você. Tem um jantar para você ir no sábado com um grupo de amigos, tem um almoço de domingo para você ir na casa do seu sogro, e a partir daí você se sente tão cansado, tão exausto, que você não consegue produzir. Mas isso também traz aquela enorme culpa de não ter sido produtivo no final de semana. Só que isso é completamente normal e faz parte da rotina. Nem sempre você vai conseguir dar 100% de si. E a verdade é que a gente sente que precisa ser produtivo o tempo todo, mas isso não é verdade. Entender que é necessário ter um tempo de descanso, um tempo de lazer, é fundamental para que você possa trabalhar direito quando chegar a hora de trabalhar. E para que isso não vire uma procrastinação, você deve definir também quais são os momentos ideais para que você trabalhe e quais são os momentos ideais para que você tenha lazer. Não adianta atropelar tudo e ficar só colocando momentos de trabalho na sua rotina. O seu tempo de ócio não pode ser subestimado. Ele é fundamental para que você relaxe a cabeça, para que você descanse o corpo, para que você tenha ideias novas, para que você possa se dedicar aos seus relacionamentos, às pessoas próximas a você e para que você possa cuidar de si mesmo também. E muitas vezes quando a gente fala de tempo de descanso ou de ditadura da produtividade, muita gente sofre porque sente que precisa ser produtiva durante o momento de descanso. Só que tá aí mais um erro. Você não precisa otimizar o seu descanso. Você não precisa escolher a melhor opção de filme possível para você ver. Você não precisa fazer só as atividades novas ou ler aquele livro que você comprou um mês e tá parado na estante. Ou enfim, fazer aquele rolê que você sempre quis fazer, mas que vai dar um trabalhão, mas você tem que fazer algo novo, algo diferente para poder descansar. Às vezes tudo que você precisa é de uma sonequinha, de ver a mesma série que você já viu 10 vezes seguidas. E tudo bem, o importante é ter um momento para você não pensar no trabalho e para você respirar e principalmente para você não se sentir culpado de estar descansando. Especialmente aqui se você já tem um emprego tradicional, se você faz faculdade, faz freela e ainda está tentando construir uma carreira na internet. Você precisa de tempo para relaxar e para deixar de ser produtivo. E se eu falei em procrastinação no último tópico aqui, a gente tem outro hábito que é uma verdadeira armadilha: fugir dos problemas. No desenho antigo do Pica-Pau tinha um episódio onde ele falava: por que deixar para amanhã o que a gente pode deixar para lá? E a verdade é que esse é o lema da vida de muita gente. Inclusive, para mim, a grande verdade é que eu sofro com todos os hábitos que eu trouxe aqui da lista e eu tô num processo para tentar me tornar uma pessoa mais disciplinada e mais produtiva e mais organizada também. E talvez de todos os tópicos que estejam aqui na lista nesse vídeo, o mais difícil para mim é esse. Aquelas tarefas chatas do dia a dia, como levar o lixo para fora, lavar a louça, arrumar o quarto, são as tarefas que eu sempre tô postergando. E o mesmo se aplica ao trabalho aqui na internet. Eu sempre vou deixando para depois tarefas rápidas, mas que são bem chatinhas. E o problema é que não só essas tarefas vão se acumulando, como elas ocupam um espaço enorme na minha cabeça. Muitas vezes essas tarefas seriam menos danosas para mim se eu fizesse elas rápido de uma única vez. Mas às vezes eu fico sofrendo com elas por dias, deixando elas pesarem no meu subconsciente, até que seja inevitável de eu ter que lidar com elas. E a gente faz isso com alguns problemas também. A gente deixa que os problemas ocupem um triplex na nossa cabeça e a gente vai postergando e sofrendo com a perspectiva de ter que resolver. Tudo isso quando muitas vezes o mais fácil seria lidar com esses problemas e tarefas de uma única vez e pronto, a gente ficaria livre para seguir em frente. Mas fugir dos problemas é exatamente a definição de um hábito ruim que rouba a nossa paz e nos impede de sermos mais produtivos e mais eficientes no dia a dia. Então vamos lidar com o problema o quanto antes. Eu prometo fazer isso na minha vida e vocês prometem fazer aí do lado de vocês, beleza? E para finalizar, os dois últimos hábitos da lista são situações que consomem a gente, mas que muitas vezes a gente nem percebe o quanto isso nos atrapalha no dia a dia.
Primeiro está o foco na escassez. Um sintoma também muito grande do mundo das redes sociais, onde a gente sempre está vendo que a grama do vizinho é mais verde e onde a gente sempre é incentivado a consumir tudo o máximo possível além da nossa necessidade. E para viver bem, você precisa ter foco na realidade. Então, é fundamental que você entenda quais são os recursos que você já possui, quais são os privilégios que você já tem e quais são as suas reais necessidades, para você poder seguir em frente com tudo isso. E claro, falando parece até algo simples, mas muitas vezes é preciso lutar contra si mesmo para entender de que você não precisa dos melhores equipamentos, que você não precisa pagar pelas melhores ferramentas. Muitas vezes, para ter sucesso, você já tem tudo o que é necessário. E ter essa noção vai evitar que você caia em várias armadilhas que são frequentes no nosso dia a dia. Até porque isso não é só uma questão financeira, embora geralmente seja do dinheiro onde nós sofremos mais com essa síndrome da escassez. Porém, lutar contra esse sintoma de escassez pode ser você simplesmente perceber o quanto você é grato pelo aquilo que você já tem. É às vezes você entender que você saiu de uma situação muito pior e que você já teve resultados. E agora você precisa celebrar o processo e os louros que você já teve de todo o seu trabalho. O meu discurso favorito é um discurso chamado Make Good Art, Faça Boa Arte em português, dado pelo Neil Gaiman numa universidade americana lá em 2012. Nesse discurso, o Gaiman fala que o melhor conselho que ele já recebeu na vida veio do autor Stephen King. No auge do sucesso dos livros do Gaiman, o King chegou para ele e disse: "Isso tudo que está acontecendo com você é maravilhoso, aproveite." E o Gaiman diz que ele não aproveitou. Ele sempre esteve preocupado com o próximo livro, com o próximo prazo, com a próxima grande ideia. E todos aqueles anos iniciais de sucesso passaram correndo por ele. E ele não aproveitou quase nada daquilo. E o mesmo acontece quando a gente está trabalhando na internet. A gente sempre fica preocupado com o próximo resultado, com o próximo vídeo, com a próxima marca, com a próxima ideia. No início você quer bater 1000 inscritos, mas você rapidamente esquece desse número e passa a querer 10 mil e depois 50 mil. E esses números vão se tornando metas vazias se você não parar para aproveitar o que você já está fazendo, o que você já está conquistando. Então, às vezes você precisa parar de olhar para o quintal do vizinho para ver que o seu quintal já é bem legal também. Não fique só buscando as próximas metas, mas seja grato pelo que você já alcançou e curta os louros das suas pequenas vitórias. Aproveite a jornada. No meu outro canal do YouTube, eu falo sobre as Crônicas de Gelo e Fogo, que é a saga de livros que inspirou a série de Game of Thrones e House of the Dragon. E nos livros tem a personagem da Daenerys Targaryen, que é uma personagem bastante famosa. E lá nos livros tem uma frase que ela repete o tempo todo, que é a seguinte: "Se eu olhar para trás agora, eu estarei perdida." E essa frase sempre me marcou muito, porque particularmente eu sou uma pessoa muito nostálgica e eu tenho muita dificuldade de não ficar olhando para o passado, pensando em como as coisas poderiam ter sido diferentes, ou olhando para oportunidades que eu perdi ao longo do tempo. E é claro que eu sei que a nostalgia pode ser algo muito bom, porque ela é um conforto em vários momentos da vida. E gostar de olhar para trás significa também que você viveu coisas que valem a pena serem lembradas. Mas olhar demais para trás pode facilmente se tornar uma âncora para você. Um exemplo pessoal disso para mim é que lá em 2013 e 2014, eu e um primo decidimos criar um canal no YouTube. A gente não tinha muita condição, a gente tinha 14, 15 anos e nem tinha o apoio dos nossos pais. Mas a gente chegou a começar esse canal e o meu primo era bastante dedicado, comprando os equipamentos e dando ideias e tudo mais. Porém, eu mesmo acabei não seguindo com a ideia do canal e fui deixando ele de lado. E aí o meu primo acabou abandonando também. E o ponto todo é que foi lá por 2014 que justamente o YouTube Brasil explodiu e começou a pagar os criadores. E eu sempre me arrependi de não ter continuado com o canal naquele momento. Eu sempre senti que eu tinha perdido uma grande oportunidade de ter sido um youtuber nessa época. Só que eu ficava pensando nisso, basicamente me vitimizando, ao invés de simplesmente botar a mão na massa e começar um canal de novo. E aí, no começo de 2020, eu tava numa viagem com amigos e lá eu contei pra eles essa história. E ao invés de chegar em casa depois da viagem e começar um canal novo, eu segui me apegando a esse cenário hipotético do passado. Eu sentia que o tempo de ser um youtuber já tinha passado.
Mas ao invés de eu recomeçar, tentar de novo e compensar o tempo perdido, eu ficava apegado ao que poderia ter acontecido. Resultado, mais uma vez, em 2020, o YouTube explodiu, dessa vez por conta da pandemia. E quem tinha um canal nessa época teve um boom de crescimento. E eu não fui uma dessas pessoas, porque eu fiquei olhando para trás ao invés de olhar para frente. Por isso que eu só fui começar meu canal oficialmente lá em 2022, quando eu finalmente consegui me livrar dessa âncora do passado. Então, o passado é algo que vale a pena ser relembrado muitas vezes, mas ele não pode ser uma âncora para você. Para seguir em frente, a gente precisa deixar o que passou para trás. Então é isso, pessoal. Esses aqui são alguns hábitos que muitas vezes tiram nossa paz e nos impede de crescer e de seguir em frente. Deixe nos comentários aí se tem outros hábitos que vocês acham que são importantes, tanto da gente largar ou que podem ser armadilhas para impedir o nosso crescimento. Eu vou estar lendo tudo, respondendo o que eu puder. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.